O sol da tarde de junho banhava a fazenda Talismã, propriedade de Leonardo, em Goiânia. O cantor sertanejo estava sentado na varanda, dedilhando distraidamente seu violão, enquanto observava o horizonte que se estendia além das pastagens. Era um raro momento de tranquilidade em sua agitada agenda de shows e compromissos. Zé Ricardo, seu assessor há mais de 15 anos, aproximou-se com o celular na mão e uma expressão curiosa no rosto. Leonardo, acabei de receber um e-mail da assessoria da Câmara dos Deputados. A deputada Mariana Carvalho está organizando uma sessão solene em homenagem aos grandes nomes da música sertaneja. Ela quer sua presença como convidado de honra. Leonardo ergueu as sobrancelhas, colocando o violão de lado. Deputada federal, aquela que sempre aparece nas notícias defendendo o governo? Essa mesma, confirmou Zé Ricardo, deslizando o dedo pela tela do celular. Ela é conhecida por suas posições bem alinhadas com o bolsonarismo. O evento está marcado para daqui a 2 semanas em Brasília. Leonardo respirou fundo. Durante toda a sua carreira, sempre fizera questão de manter certa distância de posicionamentos políticos explícitos. Acreditava que sua música deveria unir, não dividir. Nos últimos anos, essa neutralidade se tornara cada vez mais difícil de sustentar no polarizado cenário político brasileiro. Você sabe que não gosto de misturar música com política, Zé, comentou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Sei disso, mas parece que a homenagem é genuína, focada na sua contribuição cultural. Além de você, outros artistas também foram convidados. Leonardo levantou-se da cadeira e caminhou até a borda da varanda. No horizonte, o céu começava a se tingir com os tons alaranjados do entardecer goiano. Quem mais vai estar lá? Chitãozinho e Chororó confirmaram. Roberta Miranda também. E estão esperando resposta de Gustavo Lima e Maiara e Maraísa. O cantor sorriu levemente. Eram todos amigos de longa data, companheiros que compartilhavam as estradas e palcos do Brasil há décadas. O que você acha, Zé? Perguntou, virando-se para o assessor. Zé Ricardo deu de ombros. É uma homenagem oficial do Congresso Nacional. Independente de quem esteja organizando, é um reconhecimento à sua trajetória. Você completou 40 anos de carreira este ano. Talvez seja uma boa oportunidade para celebrar isso. Leonardo ficou em silêncio por alguns instantes, refletindo. Sua mente vagou para os primeiros anos ao lado do irmão Leandro, as dificuldades enfrentadas, as noites mal dormidas em ônibus atravessando o país, os primeiros sucessos, a dor da perda e a força para seguir em frente. Tudo bem, disse finalmente. Confirme nossa presença. Mas deixe claro que vou como artista, não como apoiador político. Zé Ricardo assentiu, já digitando a resposta no celular. Ah, e Zé, acrescentou Leonardo, com um sorriso maroto. Avise ao Pedro Leonardo e à Virgínia. Acho que eles vão querer estar lá também. Enquanto o assessor se afastava para fazer as ligações necessárias, Leonardo voltou a sentar-se, retomando o violão. Seus dedos encontraram naturalmente os acordes de Entre Tapas e Beijos, uma das canções que marcaram sua carreira. A melodia fluía suave pela varanda, misturando-se com o canto dos pássaros que anunciavam o fim do dia na fazenda. Leonardo não imaginava que aquele convite seria o início de uma situação que exigiria dele mais do que talento musical. Exigiria sabedoria para navegar nas complexas águas da polarização política brasileira. A notícia da homenagem a Leonardo no Congresso Nacional rapidamente se espalhou pela mídia. Nas 2 semanas que antecederam o evento, o assunto ganhou destaque em programas de televisão, sites de notícias e, inevitavelmente, nas redes sociais. No gabinete da deputada Mariana Carvalho, em Brasília, a equipe trabalhava freneticamente nos preparativos. A deputada, uma mulher de 42 anos, cabelos curtos e olhar determinado, observava atentamente enquanto sua assessora de comunicação mostrava as repercussões online. As reações estão divididas, deputada, explicou Renata, a assessora,
deslizando as publicações na tela do tablet. Alguns fãs estão animados com a homenagem, mas há críticas também. Dizem que estamos usando a imagem do Leonardo para promover uma agenda política. Mariana franziu o senho, ajustando os óculos de armação fina. Absurdo! A homenagem é legítima. O Leonardo é um ícone da nossa música, representa o interior do Brasil, os valores da família. Ela hesitou antes de completar, e sabemos que ele compartilha de muitos dos nossos princípios. Carlos, o chefe de gabinete, que até então permanecera calado, interveio. Na verdade, deputada, o Leonardo nunca se posicionou publicamente sobre política. Ele tem uma imagem mais tradicional, sim, mas sempre evitou entrar em polêmicas partidárias. Mariana balançou a cabeça, visivelmente contrariada. Isso não importa, ex-Carlos. O importante é o simbolismo. Ele representa o Brasil autêntico, o sertanejo, o homem do campo. É exatamente o tipo de figura que precisamos valorizar neste momento. Renata e Carlos trocaram olhares discretos. Ambos sabiam que a deputada enxergava na homenagem uma oportunidade política, especialmente após a queda de popularidade que seu grupo vinha enfrentando nas pesquisas recentes. De qualquer forma, continuou Mariana, quero que o discurso de abertura mencione explicitamente como artistas como o Leonardo defendem os valores tradicionais da família brasileira. E quero uma faixa bem visível com o slogan Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Carlos limpou a garganta. Desconfortável. Deputada, o cerimonial da Câmara tem regras para sessões solenes. Não podemos transformar isso em um evento partidário. Mariana o encarou com firmeza. Não estou falando de partido, Carlos. Estou falando de valores, e esses valores não são negociáveis. O clima ficou tenso no pequeno gabinete. Renata, tentando amenizar a situação, sugeriu: podemos fazer uma menção sutil aos valores que a senhora defende, sem transformar a homenagem em algo explicitamente político. Afinal, queremos que o Leonardo se sinta confortável. A deputada refletiu por alguns instantes. Depois, assentiu lentamente. Tudo bem. Mas quero que fique claro que esta é uma celebração do Brasil autêntico, dos valores que fazem nossa nação grande. E quero uma foto com o Leonardo ao final do evento, de preferência com a bandeira nacional ao fundo. Enquanto isso, a 900 quilômetros dali, em Goiânia, Leonardo estava em seu estúdio particular, revisando algumas canções que pretendia apresentar na homenagem. Zé Ricardo entrou, trazendo uma pasta com recortes de notícias. Olha só o que anda circulando, disse, entregando os papéis ao cantor. Leonardo ajustou os óculos de leitura e examinou as manchetes. A maioria falava sobre a homenagem, mas algumas questionavam as intenções políticas por trás do evento. Deputada bolsonarista tenta cooptar Leonardo para sua base e estrela sertaneja será usada como troféu político, leu em voz alta, balançando a cabeça. É por isso que sempre evitei entrar nessa seara. Zé Ricardo sentou-se em frente ao amigo. E o que você pretende fazer? Leonardo retirou os óculos, massageando a ponte do nariz. Vou fazer o que sempre fiz, cantar. Estou indo lá como artista para receber uma homenagem pelo meu trabalho. Não vou me prestar a jogos políticos. E se a deputada tentar te colocar numa situação complicada? Você sabe como são esses políticos. Leonardo sorriu, com a tranquilidade de quem já enfrentou muitas situações difíceis ao longo da vida. Não se preocupe, Zé. Sei me virar. Não é a primeira vez que tento atravessar um campo minado. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Leonardo recebeu uma mensagem de seu filho. Pedro Leonardo. Pai, você viu o que estão falando sobre a homenagem? Tem certeza que quer ir? Leonardo respondeu com uma única frase. Filho, a música está acima da política. Sempre esteve. Deitado na cama, contemplando o teto, o cantor refletia sobre os rumos inesperados que sua carreira tinha tomado. De menino pobre em Goiás, a ícone nacional,
Sua trajetória sempre fora guiada pela autenticidade. E era essa mesma autenticidade que ele pretendia levar a Brasília, independentemente das intenções alheias. O ventilador de teto girava lentamente, embalando seus pensamentos. Leonardo adormeceu com a certeza de que, qualquer que fosse o cenário que encontrasse no Congresso Nacional, ele seria fiel apenas à sua música e aos valores que realmente importavam para ele: a família, a amizade e o respeito às diferentes opiniões. O dia da homenagem amanheceu com um céu de azul intenso sobre Brasília. A arquitetura monumental da capital federal brilhava sob o sol do Planalto Central, enquanto no hotel Royal Tulip, Leonardo terminava de se arrumar para o evento. Optara por um traje elegante, mas sem exageros: calça social escura, camisa branca bem passada e um blazer azul marinho. No pescoço, o tradicional lenço, marca registrada de seu estilo. Olhou-se no espelho uma última vez, ajustando o cabelo grisalho. "Mas está pronto, pai?" perguntou Pedro Leonardo, entrando no quarto. O filho também estava elegante, em um terno cinza. "Quase", respondeu Leonardo, colocando o relógio de pulso. "Nervoso?" Pedro sorriu. "Eu? O senhor é quem vai ser homenageado no Congresso Nacional." Leonardo deu de ombros. "Depois de 40 anos de estrada, filho, poucos palcos ainda me deixam nervoso. Mas confesso que este é diferente." Zé Ricardo apareceu à porta, já falando. "O carro está esperando. E acabei de receber uma mensagem da assessoria da deputada. Ela quer conversar com você antes da cerimônia, em particular." Leonardo e Pedro trocaram olhares significativos. "Para quê?" indagou o cantor. Não especificaram, apenas disseram que seria importante alinhar alguns detalhes do protocolo. Leonardo pegou seu chapéu, colocando-o sob o braço. "Vamos ver o que ela quer." O salão negro do Congresso Nacional já estava repleto quando eles chegaram. Jornalistas, fotógrafos, políticos e outros artistas convidados circulavam pelo espaço. Leonardo foi imediatamente cercado por pessoas querendo cumprimentá-lo. "Leonardo, que honra tê-lo aqui." A voz entusiasmada pertencia à deputada Mariana Carvalho, que abriu caminho entre a pequena multidão. Vestia um terno feminino vermelho vibrante, com um broche da bandeira nacional na lapela. "O prazer é meu, deputada", respondeu educadamente, estendendo a mão. "Podemos conversar um minuto a sós?" ela pediu, indicando uma sala adjacente. Leonardo assentiu, pedindo que Pedro e Zé Ricardo o aguardassem. Seguiu a deputada até uma pequena sala de reuniões, decorada com quadros de ex-presidentes da Câmara. "Fiquei muito feliz com sua presença", começou Mariana, assim que a porta se fechou. "O senhor é um símbolo do Brasil autêntico, do Brasil que acredita na família, nas tradições." Leonardo manteve a expressão neutra, apenas assentindo educadamente. "Preparamos uma homenagem à altura da sua contribuição para a nossa cultura", continuou ela. "E pensei que seria uma ótima oportunidade para o senhor também expressar seu apoio aos valores que defendemos." Houve uma pausa calculada antes que ela continuasse. "Especificamente, gostaria de convidar o senhor a usar isto durante a cerimônia." Ela retirou de uma pasta um pin com as cores verde e amarelo e os dizeres "Brasil acima de tudo." Leonardo olhou para o objeto por alguns instantes. Sua expressão permanecia impassível, mas seus olhos refletiam uma decisão já tomada. "Deputada", começou, com a voz calma e firme que o caracterizava, "agradeço o convite e a homenagem, mas preciso deixar algo muito claro. Estou aqui como artista, não como apoiador político." O sorriso de Mariana vacilou ligeiramente. "Mas, Leonardo, não se trata de política partidária. São valores universais que o senhor certamente compartilha." "Pode ser", respondeu ele, "mas prefiro que minha música fale por mim. Durante toda a minha carreira, evitei misturar arte com posicionamentos políticos e pretendo continuar assim." A deputada não conseguiu esconder a frustração. "O senhor sabe que estamos em tempos difíceis para o país. Precisamos de vozes influentes como a sua."
Leonardo sorriu gentilmente. A maior influência que posso exercer é através da minha música, unindo pessoas de todas as crenças e opiniões. É isso que venho fazendo há 40 anos, deputada. Antes que Mariana pudesse insistir, ele acrescentou: agradeço sinceramente a homenagem e vou recebê-la com muito orgulho, mas sem símbolos políticos, por favor. A conversa foi interrompida por uma batida na porta. Era um assessor da Câmara, avisando que a cerimônia estava prestes a começar. Precisamos ir, disse a deputada, recompondo-se rapidamente. Guardou o PIN na pasta e forçou um sorriso. Vamos falar sobre isso depois. Leonardo apenas assentiu, segurando a porta para que ela passasse primeiro. Um gesto de cavalheirismo que contrastava com a firmeza de sua recusa. O plenário Ulisses Guimarães estava lotado. Na mesa diretora, além da deputada Mariana, encontravam-se o presidente da Câmara e outros parlamentares. Leonardo foi conduzido a um lugar de destaque, próximo à tribuna. A cerimônia começou com o hino nacional. Em seguida, o presidente da Câmara fez uma breve introdução sobre a importância da música sertaneja para a cultura brasileira. Então, passou a palavra à deputada Mariana. Ela subiu à tribuna com passos decididos, ajustou o microfone e começou seu discurso. Hoje, prestamos homenagem a um dos maiores nomes da música brasileira. Um homem que, com sua voz e suas canções, representa o coração do Brasil profundo, do Brasil que trabalha, que acredita na família e nos valores tradicionais. Leonardo observava atentamente, mantendo um sorriso educado. Pedro, ao seu lado, parecia mais tenso. Em tempos em que tentam destruir nossas tradições, continuou a deputada, elevando o tom, artistas como Leonardo nos lembram da importância de defender o que é nosso, de lutar pelo Brasil que queremos deixar para nossos filhos e netos. O discurso começava a ganhar contornos claramente políticos. Murmúrios surgiram em algumas partes do plenário, especialmente entre parlamentares da oposição. Leonardo é um exemplo do brasileiro que não se curva, que defende nossa soberania, nossas famílias, nossos valores cristãos. Mariana fez uma pausa dramática. Por isso, tenho a honra de conceder a ele esta medalha de reconhecimento, em nome de todos os brasileiros que amam verdadeiramente este país. Aplausos ecoaram pelo plenário, embora alguns parlamentares permanecessem visivelmente desconfortáveis. Leonardo foi convidado a subir à tribuna para receber a medalha. Enquanto caminhava até lá, ele sabia que o momento exigia mais do que um simples agradecimento. Precisava ser fiel a si mesmo e à sua trajetória, sem desrespeitar a homenagem ou criar uma situação constrangedora. O salão inteiro aguardava, em silêncio, para ouvir o que o astro sertanejo tinha a dizer. Leonardo subiu à tribuna com a tranquilidade de quem já enfrentou plateias muito maiores. Recebeu a medalha das mãos da deputada Mariana, que sorria amplamente para as câmeras. Fotógrafos se acotovelavam para registrar o momento. Ao aproximar-se do microfone, Leonardo sentiu o peso das expectativas. De um lado, os apoiadores da deputada esperavam que ele endossasse o discurso carregado de simbolismo político. Do outro, muitos aguardavam para ver se o artista se deixaria usar como instrumento de propaganda. Ajustou o microfone e, após um breve momento de silêncio, começou a falar com sua voz grave e característica. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer à Câmara dos Deputados por esta homenagem. É uma honra estar aqui, na casa que representa o povo brasileiro. Fez uma pausa, olhando para os presentes com sinceridade. Em 40 anos de carreira, tive o privilégio de cantar em muitos lugares diferentes deste nosso Brasil, de pequenas cidades do interior a grandes capitais. E se algo aprendi nessa jornada, foi que a música tem o poder de unir as pessoas, independentemente de suas diferenças. A deputada Mariana mantinha o sorriso, mas seus olhos revelavam certa apreensão quanto ao rumo do discurso.
Comecei minha carreira ao lado do meu irmão Leandro, que infelizmente nos deixou cedo demais, continuou Leonardo, com a voz levemente embargada. Éramos dois meninos simples de Goiás, com um sonho no coração e um violão na mão. Não tínhamos pretensões políticas ou ideológicas. Só queríamos cantar e, se possível, tocar o coração das pessoas. O plenário estava em completo silêncio agora. Ao longo dessas 4 décadas, vi nosso país passar por muitas transformações. Diferentes governos, diferentes ideias, diferentes caminhos. E durante todo esse tempo, mantive uma convicção. A arte está acima das divisões políticas. A música não tem partido, não tem ideologia. Ela fala a linguagem universal dos sentimentos. Alguns parlamentares começaram a aplaudir discretamente. Leonardo prosseguiu. Quando canto, pense em mim, ou talismã. Não estou cantando para eleitores deste ou daquele partido. Estou cantando para brasileiros. Para pessoas que amam, que sofrem, que sonham, que trabalham, que têm esperança em dias melhores. E isso, acredito eu, é algo que todos nós compartilhamos, independentemente de nossas convicções políticas. A expressão da deputada Mariana oscilava entre a surpresa e o desconforto. Ela claramente não esperava aquele tipo de discurso. Por isso, Leonardo continuou, agora olhando diretamente para a deputada, recebo esta homenagem com gratidão e humildade, mas a recebo não como um símbolo político, e sim como um reconhecimento ao poder da música sertaneja de expressar a alma do povo brasileiro, de todo o povo brasileiro. Houve um momento de tensão no ar. Alguns esperavam que a deputada interviesse, mas ela permaneceu imóvel, com o sorriso cada vez mais forçado. Agradeço à deputada Mariana pela iniciativa. Leonardo concluiu, com um gesto educado em direção a ela. É importante que a cultura seja valorizada por nossos representantes e espero sinceramente que a música sertaneja continue a ser celebrada nesta casa não como instrumento político, mas como expressão autêntica da nossa identidade cultural. Finalizou com um simples "muito obrigado a todos". O plenário explodiu em aplausos. Mesmo parlamentares da oposição se levantaram para ovacionar o cantor. A deputada Mariana, pega de surpresa pela habilidade com que Leonardo navegara naquelas águas turbulentas, não teve escolha senão aplaudir também. Enquanto descia da tribuna, Leonardo foi abordado pelo presidente da Câmara. Discurso impecável. Leonardo conseguiu ser diplomático sem abrir mão dos seus princípios. Leonardo apenas sorriu. Aprendi isso nas estradas, deputado. Às vezes, o caminho mais curto entre 2 pontos não é uma linha reta. Voltando ao seu lugar, recebeu um abraço orgulhoso do filho. Mandou bem, pai, sussurrou Pedro Leonardo. Diplomacia nota 10. A cerimônia prosseguiu, com apresentações de outros artistas sertanejos e discursos de parlamentares. Mas o momento que ficaria gravado na memória de todos seria a forma elegante como Leonardo conseguira se desvencilhar da armadilha política sem criar constrangimentos ou alimentar ainda mais a polarização. Enquanto isso, nas redes sociais, o discurso já repercutia amplamente. Hashtags como "Man Leonardo Elegante" e "Arte Sem Partido" dominavam os trending topics. Comentaristas políticos de diferentes espectros ideológicos elogiavam a postura equilibrada do cantor. Ao final do evento, quando jornalistas cercaram Leonardo para entrevistas, ele manteve a mesma linha. A música é uma ponte, não um muro. E é como construtor de pontes que quero ser lembrado. A deputada Mariana, por sua vez, tentava administrar a situação, declarando à imprensa que o importante é a celebração da cultura brasileira e evitando comentários sobre o discurso que não seguira o script que ela imaginara. Naquela noite, de volta ao hotel, Leonardo recebeu ligações de amigos, colegas artistas e até de políticos de diversos partidos, todos elogiando sua postura. A última ligação foi de seu velho amigo Chitãozinho. Vi tudo pela TV.
Você deu um show de sabedoria, parceiro. Conseguiu sair por cima sem pisar em ninguém. Leonardo riu. Apenas fui sincero, amigo. Como sempre tentei ser, antes de dormir, enviou uma mensagem de texto para a deputada Mariana. Obrigado pela homenagem. Espero que tenha entendido minha posição. Sem ressentimentos. A resposta veio rápido. Compreendo e respeito. A homenagem foi merecida. Obrigada por sua elegância. Deitado na cama do hotel, contemplando as luzes de Brasília pela janela, Leonardo refletia sobre os desdobramentos daquele dia. Nunca buscara envolvimento com política, mas acabara dando uma lição de civilidade em tempos de extrema polarização. Quem diria, pensou consigo mesmo, que depois de tantos anos cantando sobre amor, eu acabaria falando sobre união em pleno Congresso Nacional. Com esse pensamento, adormeceu, satisfeito por ter permanecido fiel aos seus princípios, mesmo sob os holofotes do poder. Uma semana após a homenagem no Congresso Nacional, a vida na Fazenda Talismã havia retomado seu ritmo habitual. Leonardo estava na área externa, supervisionando a reforma de um dos estábulos, quando Zé Ricardo se aproximou com o tablet na mão. Essa história não para de render, comentou o assessor, mostrando ao cantor uma nova leva de reportagens sobre o episódio em Brasília. Leonardo deu uma olhada rápida nos títulos. A lição de Leonardo ao Brasil polarizado, como um cantor sertanejo, mostrou o caminho do diálogo, a elegância como arma política. Impressionante como transformaram um simples discurso de agradecimento em algo tão grande, comentou Leonardo, devolvendo o tablet. Simples. Zé Ricardo riu. Você navegou numa situação política complicada com a habilidade de um diplomata experiente. E fez isso parecendo natural. Leonardo deu de ombros, voltando sua atenção para os trabalhadores que instalavam novas madeiras no estábulo. Apenas disse o que acredito, Zé. Não tem mistério. O assessor balançou a cabeça, admirado com a genuína simplicidade do amigo. Ah, quase esqueci. A TV Globo quer uma entrevista exclusiva para o Fantástico. O SBT também ligou para o programa da Eliana. E tem pelo menos 5 pedidos de podcasts. Leonardo franziu o senho. E não quero alimentar mais essa história, Zé. Foi só um discurso. Um discurso que está sendo estudado em faculdades de comunicação e ciência política, insistiu o assessor. Você virou caso de estudos, Leonardo. Antes que o cantor pudesse responder, seu celular tocou. Era um número não identificado. Hesitante, atendeu. Alô? Leonardo, aqui é o ministro da Cultura. O cantor fez um gesto de surpresa para Zé Ricardo. Pois não, ministro, em que posso ajudá-lo? Gostaria de convidá-lo pessoalmente para um evento no Palácio do Planalto na próxima semana. O presidente quer lançar um programa de incentivo à música regional brasileira e gostaria muito da sua presença. Leonardo fechou os olhos por um instante, antevendo outro campo minado. É uma honra, ministro, mas preciso deixar claro. Manterei a mesma postura da Câmara. Não me envolvo com política partidária. Houve uma pausa do outro lado da linha. Lhe compreendo perfeitamente, respondeu o ministro. Na verdade, é exatamente por causa dessa sua postura que o presidente quer sua presença. O programa é suprapartidário, voltado para a valorização da nossa cultura. Sua forma de lidar com a situação na Câmara impressionou a todos. Mostrou que é possível diálogo mesmo em tempos de divisão. Leonardo refletiu por alguns instantes. Nesse caso, pode contar comigo. Desde que seja realmente sobre cultura, não sobre política. Tem minha palavra, garantiu o ministro. Após desligar, Leonardo contou a novidade a Zé Ricardo. Está vendo? Agora virei o embaixador da conciliação nacional. Brincou, embora houvesse uma ponta de preocupação em sua voz. Naquela mesma tarde, no outro extremo de Brasília, a deputada Mariana Carvalho estava em reunião com sua equipe de comunicação. Na tela, slides mostravam a repercussão da homenagem a Leonardo. As métricas são impressionantes, explicava Renata.
Tivemos mais de 15 milhões de visualizações do vídeo do discurso nas redes sociais. A cobertura da imprensa foi majoritariamente positiva, mesmo entre veículos tradicionalmente críticos ao nosso posicionamento. Mariana observava pensativa. E o mais surpreendente, continuou a assessora, é que conseguimos dialogar com um público que normalmente nos rejeita. Os comentários mostram pessoas dizendo coisas como: primeira vez que concordo com algo vindo desta deputada, ou gesto nobre reconhecer um artista independentemente de posição política. Carlos, o chefe de gabinete, que inicialmente havia se mostrado cético quanto à homenagem, agora sorria satisfeito. E a senhora transformou uma resposta que poderia ter sido embaraçosa em um ganho de imagem significativo, comentou. Ao aceitar com elegância o posicionamento do Leonardo, demonstrou maturidade política. Mariana assentiu lentamente. Sabem o que aprendi com tudo isso? Disse, surpreendendo a equipe com seu tom reflexivo. Que às vezes ganhamos mais sendo receptivos às diferenças do que tentando impor nossas visões. Renata e Carlos trocaram olhares de espanto. Era uma mudança sutil, mas significativa, no discurso usualmente combativo da deputada. Isso não significa que vou abrir mão das minhas convicções, Mariana logo acrescentou, como se lesse os pensamentos dos assessores. Mas talvez precisemos repensar a forma como dialogamos com quem pensa diferente. O país está cansado dessa polarização extrema. Carlos se permitiu um comentário mais pessoal. É curioso como precisou vir um cantor sertanejo para nos dar uma lição de política, não é? A deputada sorriu, sem ofender-se. Às vezes, a sabedoria vem de onde menos esperamos. 3 dias depois, Leonardo estava em São Paulo para um show no Espaço das Américas. Nos bastidores, antes de subir ao palco, foi surpreendido por uma visita inesperada. A deputada Mariana Carvalho. Deputada, não esperava vê-la aqui, disse Leonardo, genuinamente surpreso. Mariana parecia diferente, mais relaxada, vestindo jeans e uma camisa simples, longe da formalidade de Brasília. Vinha a São Paulo para um compromisso e não poderia perder a oportunidade de assistir ao seu show, explicou ela. E também queria agradecer pessoalmente. Agradecer? Pelo quê? Por me ensinar algo importante. Ela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Sabe, quando organizei aquela homenagem, tinha segundas intenções. Não vou negar. Queria associar sua imagem à nossa causa política. Leonardo assentiu, apreciando a sinceridade. Mas a forma como você conduziu a situação, sem confronto, sem humilhação, apenas afirmando seus princípios com elegância, isso me fez refletir muito sobre minha própria atuação política. Fico feliz em ouvir isso, deputada. Por favor, me chame de Mariana, pediu ela. Hoje estou aqui apenas como fã, não como política. Leonardo sorriu, estendendo a mão. Nesse caso, seja bem-vinda ao show, Mariana. Espero que se divirta. Ela aceitou o aperto de mão, mas então surpreendeu o cantor com um abraço rápido. Obrigada por mostrar que ainda é possível construir pontes neste país tão dividido. 2 semanas depois, a revista Veja publicou uma extensa reportagem intitulada O Fenômeno Leonardo, quando a música transcende a política. A matéria destacava como o episódio no Congresso havia se transformado em um símbolo de diálogo possível em tempos de extrema polarização. Na Fazenda Talismã, sentado em sua varanda favorita, Leonardo lia a reportagem com uma expressão entre divertida e incrédula. Nunca imaginei que um simples não educado pudesse gerar tanta coisa, comentou com o filho Pedro, que o visitava naquele fim de semana. Não foi só o não, pai, foi o como você disse, respondeu Pedro. Em tempos em que todo mundo grita, você falou baixo e foi ouvido. Leonardo deixou a revista de lado e pegou o violão, começando a dedilhar suavemente Coisas do Coração, uma de suas canções mais reflexivas. Sabe o que é mais irônico, filho? Passei a vida cantando sobre amor, sofrência, traição e acabei virando exemplo de civilidade política.
Pedro riu. A vida tem dessas coisas, mas pensando bem, não é tão surpreendente assim. Você sempre foi autêntico, pai, e a autenticidade é algo raro hoje em dia, tanto na música quanto na política. Leonardo assentiu, enquanto os acordes fluíam naturalmente de seus dedos experientes. A lição que fica de tudo isso, disse ele, pausando brevemente a melodia, é que podemos discordar sem desrespeitar. Podemos ter convicções firmes sem precisar destruir quem pensa diferente. O sol começava a se pôr no horizonte goiano, pintando o céu com tons de laranja e vermelho. Na varanda da fazenda Talismã, pai e filho contemplavam aquele espetáculo da natureza em silêncio confortável. Leonardo retomou a canção, sua voz grave preenchendo o ar da tarde que se despedia. Nas próximas semanas, ele voltaria à sua rotina de shows, gravações e vida na fazenda. A história da resposta elegante eventualmente sairia dos noticiários, substituída por novos eventos da agitada política brasileira. Mas algo havia mudado. Em um pequeno momento de autenticidade, um artista sertanejo havia lembrado ao Brasil que, mesmo em tempos de divisão, ainda era possível encontrar terreno comum através do respeito mútuo. E isso, talvez, fosse uma canção mais importante do que qualquer hit que já havia gravado. Nos meses seguintes, em entrevistas, quando perguntado sobre o episódio, Leonardo sempre respondia com a mesma simplicidade. Não fiz nada demais. Apenas fui eu mesmo. E ser você mesmo, sem máscaras, sem jogo de cena, é talvez o gesto mais político que alguém possa fazer nos dias de hoje. A resposta elegante de Leonardo havia se tornado mais do que um momento de sabedoria diante das câmeras. Transformara-se em um lembrete de que, mesmo nos palcos mais improváveis, fosse o Congresso Nacional ou um programa de TV, a autenticidade ainda tinha o poder de unir corações e mentes em um país sedento por diálogo verdadeiro.